Tem diferença do PT pro PL? Cara, é uma boa pergunta, cara. A diferença é a cor, né? Um gosta de verde e amarelo, outro gosta de porque, vamos lá, ambos gostam de petista na PGR, ambos gostam de garantismo, ambos gostam de ministro que solta bandido no STF, ambos gostam de aumento do fundo eleitoral, ambos gostam de enterrar a Lava Jato, ambos têm o seu maior líder preso, ambos têm problemas com os filhos corruptos do presidente e assim por diante, né? É muita semelhança. O bolsopetismo é real, pessoal. O bolsopetismo. Vocês não acreditam em mim? Eu vi essa semana uma declaração do Valdemar da Costa Neto elogiando a indicação do Lula pro STF, que é o Messias, né? Para quem não sabe, Messias, naquele áudio da Dilma, né? Que o meu áudio vazado não tinha crime. O áudio da ligação do Lula com a Dilma, do tchau querida, lembra que a Dilma falava, eu estou mandando o Messias aí com o papel. O que era o famigerado papel? Era a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil em 2016 para ele fugir da Lava Jato com foro privilegiado. E você foi para a rua junto comigo pedir impeachment dessa presidente, tá? Por conta desse escândalo de corrupção. Então hoje você não pode passar pano para a indicação desse mesmo Messias para o STF com o Valdemar da Costa Neto falando que é um homem de bem. A gente não pode ter feito tudo aquilo que a gente fez em 2016 para 10 anos depois, agora em 26, a gente aplaudir esse cara na maior instância do judiciário brasileiro. Pelo amor de Deus, gente. É isso. Mamãe falei, você comentou sobre direita. Cara, aqui eu acho que a gente tem no Brasil inteiro hoje, se perdeu um pouco da noção até o que é direita e o que é esquerda. Porque aqui, quem se diz de direita até, e é de extrema direita, considera esquerda tudo aquilo que não é o que ele concorda. Para você, enquanto representante do Missão, quando você fala eu sou de direita, quais valores, quais ideias, o que vocês propõem? O que vocês enxergam? Cara, eu vou te contar uma coisa interessante. Isso é uma coisa comum de acontecer com os rótulos, né? Quando você tem uma pesquisa na Inglaterra que falou o seguinte, eles saíram perguntando para as mulheres, você é a favor de direitos iguais entre homens e mulheres? E mais de 99% das mulheres responderam sim. Você se considera feminista? E menos de 40% das mulheres responderam sim. Ou seja, o rótulo feminismo, ele se descolou do que era originalmente, que era pedir direitos iguais entre homens e mulheres, se tornou uma coisa nefasta, se tornou uma coisa meio uma agenda anti-homem, né? A mesma coisa está acontecendo com o rótulo direita aqui no Brasil. Infelizmente, cara, ser de direita no Brasil é amar o Bolsonaro, é amar a família Bolsonaro, né? É você fazer uma marcha com o Nicolas para redundar em você pedir que o Brasil acorde com o Valdemar da Costa Neto agradecendo, né? Isso é muito ruim, porque ser de direita verdadeiramente é você ser contra, por exemplo, o garantismo que deixa desde o marginal que aponta uma arma na tua cara, até o político de colarinho branco, ladrão de colarinho branco que rouba você milhões, né? É você ser contra o garantismo que deixa esse cara solto. A gente tem que ter um projeto de lei que acabe com o Comando Vermelho, que acabe com o PCC, e como a lei penal serve desde o marginal até o político, nós temos que ter uma lei que vai ser dura, inclusive, para prender bandido, para prender corrupto, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou um cara que vai passar pano para condenado em segunda instância. Você foi condenado, você recorreu, você foi condenado de novo, você tem que estar preso. Não importa se você é um traficante, não importa se você é um ladrãozinho do celular, não importa se você é um ministro da educação. Se você foi condenado em segunda instância, você tem que estar preso. E o que a gente viu, infelizmente, a família Bolsonaro fazer? Desmontar essa articulação. Para fazer a PEC, por exemplo, da prisão em segunda instância. O que a gente viu o Flávio fazer? Melar a CPI da Lava Toga. O que a gente viu o Flávio fazer? O Queiroz, que era chefe de gabinete dele, pagar em dinheiro as escolas e os planos de saúde das filhas dele, né? E assumir que fazia rachadinha. O que a gente viu, então, essa direita fazer? Pagar pau pro Bolsonaro quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que era um garantista, né? E devolveu a elegibilidade do Lula. A gente viu o próprio Jair Bolsonaro vetar a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, que poderia acabar com superpoderes do Xandão. Então, ser de direita é você se apegar à causa, e não a pessoas. Né? Eu vi muitas declarações do próprio Olavo de Carvalho, do Eduardo, falando, não existe mais direita, existe Jair Bolsonaro. O caramba, meu irmão, o caramba. Eu não vou trair os meus princípios para idolatrar uma pessoa. Né? Pra quê? Pra no final das contas ele pedir pro Alexandre de Moraes ser vice dele? Então eu sei que machuca falar isso aqui, eu sei que aqui é um lugar muito bolsonarista, só que eu peço a atenção de vocês para entender quem é que tá fazendo um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo pra você. O Kim Kataguiri, sozinho, tá? O Kim Kataguiri não tem bancada não, ele não tem 100 deputados como tem o PL. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação aqui no Brasil. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu as assinaturas para fazer com que o IPVA baixe de 4% para 1%. A gente vai ter a ajuda da oposição bolsonarista para fazer isso passar? Então, a gente apresenta resultado de verdade porque a gente está apegado à causa, aos princípios, aos valores.
né? Eu sou cético em relação à idolatria de políticos. A gente tem que ser assim. Isso é ser de direita. Arthur, já que você citou sobre o Bolsonaro, o que o Missão de 2026 tem de diferente do Bolsonaro lá em 2018? Para começar, a gente não é ladrão, né? Para começar, ninguém do MBL fez rachadinha, ninguém do MBL se vendeu pro Centrão, né? A gente não vai fazer uma manifestação na Paulista chamando Alexandre de Moraes de filho da puta para no dia seguinte ligar pro Temer e fazer uma carta pedindo desculpa falando que ele é um grande jurista. Eu tô aqui na rádio falando que o Alexandre de Moraes é um filho da puta e ele tem que sofrer impeachment e tem que ser preso. E amanhã eu não vou pedir desculpa, mesmo que eu seja preso. Pode me prender. Ou ele me prende antes ou nós vamos prender esse cara. Nós vamos até o fim. Nós estamos organizando as maiores manifestações contrárias ao escândalo de corrupção do Banco Master. O Kim Kataguiri é o deputado mais produtivo do Brasil, né? Então, a missão apresenta resultados. A gente vem aqui, a gente escreveu um livro de propostas do que a gente pensa para o Brasil. A gente vê aqui claramente, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós vamos votar para presidente. A missão está falando que tem que acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Nós vamos acabar com o Bolsa Família. A proposta do Flávio é o contrário. A proposta do Flávio é falar em aumentar o Bolsa Família. A gente está falando aqui contra a lei da misoginia. Um absurdo essa lei que passou. O Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Então a diferença entre a missão e o bolsonarismo é que a gente faz o que a gente fala. Entendeu? A gente não engana ninguém, a gente não é ladrão. Mas enfim, voltando à pauta, eu quero entrar numa polêmica aqui. Eu estava pesquisando suas redes sociais e eu vi que uma posição marcante de Vossa Senhoria é ser contra as cotas sociais. As cotas social? Para quê? Para ingresso nas universidades públicas, etc. Raciais. Sim. Com quais fundamentos? O que é que de fundamento? O que é que sustenta? Cara, o primeiro ponto é o seguinte, vamos lá. Quem é que vai definir o que é um homem negro? Esse é o primeiro ponto, porque se autodeterminação, quem é que pode dizer que eu não sou um homem negro? Uma vez que, por exemplo, meu avô era negro mesmo. Meu avô era negão. A minha mãe é morena e eu nasci um pouco mais branco. Mas o que me impede de me declarar um homem negro? Aí, beleza, então não é mais autodeterminação, você vai ter um tribunal racista, igual no nazismo. Eu não sei se você viu o caso da menina que passou em medicina, tá? E aí ela era claramente uma mulher negra, e aí ela foi negada, porque ela não apresentava, como é que ela fala? Não apresentava as características fenotípicas, né, que sofriam preconceitos. Quais são essas? Eu não entendi quais são essas características. Mediram o nariz dela, mediram a espessura do lábio, mediram... de verdade, não, a gente fala brincando, mas isso realmente aconteceu, né? Olharam para uma mulher negra e falaram, não, você não é negra. Então, pera lá, o primeiro ponto é, quem é que define o que é ou não uma pessoa negra? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quer dizer que a gente vai fazer uma separação entre a pessoa que tem a pele mais escura para a pessoa... Para! Isso não existe raça, irmão. Todos nós somos da mesma espécie humana. Então o negócio é o seguinte, velho. Se você tem mais dificuldade para entrar na universidade, você pode ter certeza que não é por causa do seu tom de pele. Agora, o que deve ser feito? Vamos fortalecer o ensino básico? Vamos inverter a pirâmide do investimento em educação, jogar o dinheiro que a gente joga fora com universidade de humanas, né? Vamos pegar o dinheiro da FEFELESH, da USP, que é basicamente roubar o dinheiro de imposto da mulher que compra leite em São Paulo e paga um ICMS caríssimo para vagabundo ficar no CEA fumando maconha. Vamos acabar com esse curso e vamos melhorar a escola básica do filho da empregada doméstica? Aí beleza. Aí você está falando de fato em fazer uma escola cívico e militar com um homem forte que vai dar exemplo pro moleque não virar um faccionado, já que o pai dele abandonou ele, para ele estudar e entrar na USP. Aí beleza. Aí nós estamos falando de programa social que dá resultado, né? Há quanto tempo nós temos cotas nas universidades? E até hoje se fala de racismo estrutural, então claramente a política não funcionou, né? Vamos abrir a mente para uma alternativa, a gente tem que ter coragem para falar essas coisas. Tem uma pessoa que mandou aqui, Felipe, Tutu, você está por dentro de como está o cenário de Mato Grosso? Se sim, fala o que a Missão pensa do estado. Cara, o Mato Grosso é um estado que foi colocado, as contas foram colocadas no eixo, né, pelo Mauro. Na verdade, a gente organizou o estado aí. Organizou o estado, né? Acabou com aquele benefício fiscal que existia aqui no estado, tá? Agora a verdade é o seguinte, Mato Grosso é roubado pela União, né? É uma coisa muito importante vocês saberem. Todos os estados superavitários, eles são roubados pela União. A União arranca o dinheiro de vocês aqui para transformar em programa social vagabundo, para que um monte de político populista fique fazendo show de artista em cidades deficitárias. A verdade é essa. Não adianta nada você ser um estado muito, muito, muito produtivo, como é Mato Grosso. Não adianta nada você produzir um monte de imposto, arrecadar dinheiro pra caramba, para que de repente um presidente pegue todo o seu dinheiro, jogue no estado, por exemplo, como Maranhão, que não tem nem saneamento básico, e algum prefeito vagabundo contrate um show, sei lá, de Gustavo Lima para se reeleger. É isso que acontece. A via de regra é isso que acontece no Brasil.
Eu estou sendo processado pelo Sergipe, porque eu falei que é coisa de burro você ter um estado como Sergipe que não tem saneamento básico, que tem um dos índices de violência mais absurdos do mundo, não do Brasil, do mundo, e você tem um show do Wesley Safadão sendo contratado por dezenas de milhões de reais, onde o prefeito e a prefeita e o deputado que mandaram a emenda vão lá aparecer no palco e falar: eu que mandei a emenda para cá. Esse cara tinha que ser xingado. Tinha que ser reeleito, tinha que ser xingado. Só que a verdade é o seguinte: esse dinheiro que vai para lá para sustentar isso vem de onde? Vem de estados superavitários, velho. Vem de você aqui, cara. Entendeu? Vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, vem de Santa Catarina, vem de estados superavitários que fazem a lição de casa. O Flávio Dino hoje é ministro supremo. Ele foi governador do Maranhão. O que o Flávio Dino fez? Ele aumentou um monte de salário lá, de professor, por exemplo, e não apresentou o resultado esperado. Por quê? Porque o dinheiro de repasse, né, não é dinheiro do estado dele. Então ele não faz a lição de casa, aumenta o salário do servidor, fica artificialmente popular e se elege. E depois ainda é amigo do presidente e vira ministro supremo. Nós temos que romper com esse pacto. Temos que romper com esse pacto federativo, tá? Temos que fundir município. Tem um monte de município que 60, 70, 80% das pessoas vivem de Bolsa Família. Tá? A atividade principal do município é atividade pública, não é atividade privada. Nós temos que acabar com isso. Tem que ter alguém com coragem de falar: nós vamos acabar com o município no Brasil. Não é que a gente vai passar com um trator por cima. Nós vamos fundir você com o município do lado. E você vai ter uma atividade econômica para você se emancipar. Não ser uma pessoa escravizada, dependente de Bolsa Família. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur. Queria dizer que fico muito feliz, Arthur, estar recebendo de você estar vindo aqui em Cuiabá para falar um pouquinho sobre o projeto do Missão, e porque eu mesmo comecei a acompanhar a política através dos seus vídeos lá atrás, de você indo nas manifestações. Então, se hoje eu conheço um pouquinho mais de política e me interesso por política, foi graças aos seus vídeos. E eu queria dizer que eu queria fazer uma pergunta, na verdade, com relação ao Banco Master, que hoje, como vocês mesmos dizem, é o maior escândalo de corrupção do Brasil. E muitas pessoas ainda acham que só quem está sendo afetado com isso são as pessoas que fizeram algum tipo de investimento, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que afeta a vida das pessoas, esse escândalo, até as pessoas que não fizeram nenhum tipo de investimento e que vão acabar sendo afetadas por esse escândalo todo, e dizer que futuramente eu trabalho com música, futuramente, se Deus quiser, vamos fazer um trabalho, uma collab aí com o Limão Rosa. Sim. Guilherme Aquino que mandou. Obrigado, Guilherme Aquino. É o seguinte, cara, a gente pode falar que o Banco Master afeta a tua vida em 3 instâncias. Primeira instância é o seguinte: fundos de pensão, né, investiram em fundos do Banco Master. Então, muitas vezes a pessoa, ela trabalha ali, ela tem o seu desconto, né, da sua previdência automático no Olerite, ela nem teve a opção de ver o que ia fazer com o investimento. Simplesmente o fundo de pensão que de forma compulsória ela aposta o seu futuro, investiu num título fraudulento. Então você pode ter certeza, no Sergipe, na Bahia, muitos senhores de idade tiveram suas aposentadorias impactadas por conta dessa fraude. Coisa número 2, né? Você tem, com certeza, em alguma instância, dinheiro de imposto indo para cobrir esse rombo, tá? Talvez não agora, que é ano eleitoral, ninguém vai, segura um pouquinho, mas eu tenho certeza, cara, que em alguma instância a gente vai usar dinheiro do Tesouro, a gente vai usar dinheiro da União para cobrir rombo de Banco Master, ou seja, todos nós pagamos impostos para que o Daniel Vorcaro fizesse a surubinha dele lá com autoridades brasileiras. Em terceiro ponto, cara, que parece... Não, pai, mas me chama então, pelo menos, porque eu paguei e não tô nem aproveitando. Agora, o terceiro ponto, cara, que a gente não, às vezes parece distante, mas não é o seguinte: a partir do momento que você compra a sentença, a partir do momento que você compra autoridades da República, você desestrutura o teu país, entendeu? Você desestrutura o ordenamento jurídico correto. Né? Você tem um ministro supremo que tem resort, tem cotas de um resort e vai viajar com o advogado de defesa de um banqueiro corrupto para assistir jogo de final de Libertadores no Peru em avião de empresário. Né? Isso é uma desestruturação do sistema jurídico do seu país. Quando você tem o Alexandre Moraes com a sua esposa tendo um contrato de 129 milhões de reais, tá, com um banco fraudulento, você tem uma desestruturação da mais alta instância do poder judiciário do teu país. Tá? Quando você tem uma Suprema Corte que julga 80% dos casos julgados lá são ligados a escritórios, né, de familiares desses ministros, você tem um problema ainda mais grave que o Banco Master escancara. Você tem basicamente um esquemão de venda de venda de acesso, né? E não um sistema estruturado à letra da lei. Então,
O escândalo do Banco Master é um dos maiores absurdos da história do Brasil, cara. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.